Pronto. Show. Então, vamos dar início, né? Mais um EBD. Graças a Deus a gente está aqui, né? Podemos ouvir a palavra de Deus hoje, aprender, né? Ratificar pelo que Deus tem falado nos nossos corações, fortalecendo, né? Cada dia a nossa fé, que a gente possa sempre ser vigilante, né? E para a gente começar, eu vou estar orando para a gente dar início, né? Que Deus continue nos abençoando nesse mais um dia aqui de EBD. Pai, muito obrigado por esse dia, te agradeço por esse momento de estar aqui, ó Deus, comunhão com os meus irmãos, com o pastor, Senhor, que o Senhor continue, Deus, a falar aos nossos corações, Deus, que essa palavra continue a ser ministrada, Deus, no nosso interior e que gere mudança, Senhor. E hoje, Deus, que tu conduza essa lição, Deus, como tu tem conduzido, Senhor, e que possamos sair daqui, Deus, refletindo cada vez mais acerca de ti, Deus. Que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa esperança, Deus, seja, Deus, reavivada a cada dia, Senhor. E continue com essa juventude, Senhor, fortaleça, Deus, nos ajude a estar mais unidos, em comunhão, Senhor, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, e que a cada dia, Senhor, possa estar levantando mais e mais a nossa juventude, na igreja do Rio Grande, Deus, em específico. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês leram a lição, né? Já deu até spoiler. Bom que, Leide, se quiser, pode até dar a lição, pastor aí já leram, todo Que mundo. isso? É bom que a gente vai trocar, né? Trouxe uma coisa só, uma revisão de tudo ali que a lição falou. E eu quero já dar início fazendo uma pergunta que quando eu já até falei, né? Se eu só abrir aqui no título certo da lição, porque está só aberto no meu resumo, eu não botei o título só para pedir aqui. A diversidade traz maturidade. E aí é um tema bastante desafiador, né? Porque a gente pensa em diversidade e aí ele já traz maturidade, né? Então ele já traz uma visão ali de uma concepção de adversidade onde ela vai refletir em uma coisa boa, porque ela vai nos moldar, trazendo maturidade e até certo ponto, se a gente for pensar, é algo que parece duas coisas distintas, né? Que a gente pensa com nossos olhos, mas quando a gente fala de diversidade, e vocês, em quem vocês pensam aí na Bíblia, quando a gente fala de diversidade? A Bianca não está aqui, eu até penso. A Bianca está aqui, eu fiz essa pergunta, já sei até a resposta dela. Mas aí eu parei até, pô, vou levar amanhã para o pessoal essa pergunta interessante. Quem vocês pensam aí quando a gente fala da diversidade? Pô, acho que a diversidade maior, assim, acho que é Jó, né? Assim, acho que mais sofreu diversidade. E Paulo também, né? Porque a lição vai trazer também, Paulo sofreu muita diversidade. Ou mais alguém? Vou abrindo aqui. Eu acho que Jó, quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa logo em Jó. Mas os apóstolos também, né, passaram por situações difíceis. A própria história diz que todos eles morreram martirizados, né? Só João morreu do tempo mesmo, da velhice, morte natural, mas os outros também. Paulo foi decapitado, Pedro parece que foi crucificado de cabeça para baixo, alguns foram cerrados no meio, quer dizer, enfrentaram, fora os crentes que no período da perseguição enfrentaram tantas adversidades, né? Uhum. Não é mole, não. É, e aí, a gente tem que, sempre lendo a Bíblia, e a gente acredita nisso, né? A Bíblia é um livro verídico. Então, onde aconteceram coisas reais. Então, não existe personagem, né? Porque quando a gente fala de personagem, traz algo de fictício. Na Bíblia não existe personagem, existem pessoas que viveram aquelas histórias, né? É um livro baseado em fatos reais, realmente, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, isso traz ainda mais uma clareza, né? Eu vou ler aqui 2 Coríntios 11, né? A lição vai trazer no foco em Paulo, né? Até porque no livro de Coríntios, escrito por ele. E aí, 2 Coríntios 11, 28, vai contar, do 23 ao 28, vai contar um pouquinho, né, do que Paulo sofreu. Eu vou estar lendo aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. 2 Coríntios 11, 23. Ele começa
Indagando, né? Sou ministro de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que eu sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apredejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, de perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse foi só um breve resumo aí do que foi essa trajetória de Paulo até aquele momento, né, de tudo que ele sofreu, né? E no tópico 1, a lição, eu até brinquei aqui, quem viu Vingadores, né, sabe que a diversidade não é Thanos, mas ela é inevitável, né? Então, foi boa, Breja, eu sei que tu viu, Foi gostou. maravilhosa, maravilhosa. Referência aí forte. É verdade, não é inevitável, né? Todos nós vamos passar por adversidade, não tem para onde correr. E diante disso, né? Ninguém está livre dessa adversidade. Eu trouxe uma pergunta para vocês. Eu acredito que todos concordam, né? Aqui que a adversidade é inevitável, né? E se todo mundo, né? Crente ou incrédulo, isso independente de quem você acredita, independente da linha, a adversidade vai atingir a todos, né? Mas diante desse contexto, se a diversidade atinge todo mundo, né, está sujeita a todo sofrimento, todas as pessoas, qual é a vantagem em servir a Jesus? Sabendo que a diversidade vai atingir a todos. Eu acho a diferença justamente é você poder confiar em Jesus nesses momentos, né? Porque até interessante uma das mensagens que o pastor, acho que foi na semana passada, o início da semana, né, que ele fala justamente que certas situações, como é a situação que a gente está vivendo hoje, né, de muitas pessoas enfrentando a Covid, né, que tem certas situações que não importa, né, o seu dinheiro, influência, a sua fama, né, o seu poder aquisitivo, seus recursos. Tem certas situações que é só Jesus mesmo, sabe? Só Deus. Você literalmente está nas mãos de Deus. A gente fala muito que nós somos dependentes de Deus, mas a gente vive como se não fosse, né? E aí, em determinadas situações como essa, que a gente consegue ver realmente como nós somos dependentes, como estamos nas mãos do Senhor, né? E aí, existem realmente determinadas situações na nossa vida que a gente vai chegar num momento em que é só Jesus, né? E aí a gente fica pensando, e que as pessoas que não creem em Jesus, não têm, né, esse conhecimento de Cristo, né, que não podem contar com ele nesse momento, né? Sim, elas podem contar porque ele ajudaria, mas elas não creem ou não tiveram experiência com ele, não sabem que ele está ali para ajudar, né? Então, acho que justamente essa é a diferença, né? Nós podemos contar com Cristo, ele nos fortalece, e a promessa é que ele estaria conosco até os confins da terra, até os confins até o fim dos tempos, né? Até o fim dos séculos. Então, eu acho que essa é a grande diferença, a gente poder contar com Cristo. Estar em Jesus dá essa diferença. Nós temos alguém que é todo poderoso que está conosco. A gente pode contar com ele nesse momento de adversidade. Querem falar mais alguém? O que vocês acham? Pensam? Qual é a vantagem de servir a Jesus, mesmo sabendo que todo mundo vai sofrer adversidade? Deixa eu Acho que. Ah, desculpa, falar aí, pastor. Theo. Não, pode falar. Não, acho que é como você vai passar por ela, né? Que a gente sempre que. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, né? Crentes e não crentes. Mas acho que quando a gente tem Jesus no barco, a gente passa pela tempestade mais calmo, né? A gente sabe que a gente pode confiar nele e que Deus está no controle de todas as coisas. Então a gente não vai se desesperar, porque a gente sabe que aquele que está lá em cima está olhando por nós. Fala aí, pastor. Isso aí. Uma coisa muito interessante é que a Bíblia diz que Deus ele permite sobre a nossa vida
exatamente o sofrimento que a gente pode suportar, né? Então, nada além. Então, isso já traz para nós um conforto, né? Porque o Senhor nos conhece, Ele sabe das nossas limitações. Então, Ele sabe exatamente aquilo que podemos suportar de sofrimento, de dificuldade, de adversidade. E é isso que vocês falaram, né? E o que a grande diferença é a presença de Deus, é a consciência que a gente tem que Ele tem o melhor para nós, que a vontade dele é boa, agradável, perfeita, mesmo na adversidade. E a certeza assim de que aquilo que Paulo até diz isso, né, que a nossa tribulação, que a adversidade que passamos é leve e momentânea, né? Ela vai produzir alguma coisa para o eterno. Então, a gente sabe que aqui é uma passagem. A gente está aqui, mas aquilo que Deus tem para nós é infinitamente maior, né? Porque nós já recebemos, assim, já temos como garantia a vitória. Isso ajuda, né? Você está numa batalha, certo que você já é vitorioso. Isso dá para a gente a condição da gente enfrentar as batalhas que são naturais na vida de qualquer pessoa. Mais alguém quer falar? Não, só uma observação, eu comecei a ler, relendo aqui, né, 1 Samuel, né, e aí tem aquele texto clássico, né, de Davi contra Golias, né, e quando todo mundo estava apavorado lá, porque, enfim, né, o gigante se levantou, estava todo mundo amedrontado, mas é engraçado, assim, que toda a fala de Davi, né, quando ele se menciona a Golias, né, ele fala quem é este incircunciso, enfim, ele nunca mencionou que ele era assim, né, um gigante, enfim, ele nunca acho que para ele Davi, para Davi, acho que se Golias ele tivesse a estatura normal, a estatura que ele tivesse não fazia diferença, sabe? Tipo, então, eu acho que isso daí é um estágio, né? Quando a sua confiança em Deus, sua intimidade com Deus, ela está tão grande que você passa com muito mais tranquilidade, né? Pelos gigantes, vamos dizer assim, né? Davi se mencionava Golias de uma forma tão natural como se ele fosse qualquer outro guerreiro, né? Ele não via, né, na estatura de Golias uma diferença, assim, né? Claro que, obviamente, ele sabia que Golias era altamente treinado, as pessoas não estavam com medo de Golias, né? Por nada. Mas assim, acho que a confiança que ele tinha em Deus era tão grande assim que para ele não fazia diferença. Ele meio que estava convicto que a vitória era certa, independente da estatura do seu oponente, né? Então isso eu fiquei refletindo dessa naturalidade que Davi tinha para lidar com a situação ali com Golias. E eu acho que assim, cada vez que a gente, né, vai amadurecendo na fé, né, e as adversidades, né, como acho que o Lírio deve falar à frente, ele vai trazer isso, essa questão da maturidade, né, ela vai nos permitindo passar por essa adversidade de uma forma mais tranquila, né, mais confiante em Deus, né, a partir da experiência que a gente vai pegando. Deixa eu só compartilhar aqui uma experiência que tem relacionado a isso aí, né? Semana a gente estava até conversando, a Helena estava falando de um rapaz que ela conhece desde a infância, eu conheço ele também, e ele faleceu de Covid, né? Então ela estava falando como é que foi esse processo. Ele é novo, tem 35 anos, tinha 35 anos, e quando ele foi para o hospital, né, o médico disse para ele, assim, ficou lá um dia, acho que no outro dia, disse que tinha que entubar ele. E aquilo foi tão impactante para ele ficou com tanto medo, que ele teve uma parada cardíaca, ele infartou, né? E faleceu. O médico disse que muito em função do apavoramento que ele ficou, porque ia ser entubado. E eu lembro, assim, acho que eu já não sei se eu falei isso com vocês na semana passada, eu lembro quando eu fui entubado, assim, momentos antes, né? Eu se deve... Numa das suas devocionais, né? Isso. Eu ouvi uma vez falar disso. Aí o Cidé falou comigo, olha, eu vou ter que te entubar, a gente não tem outra alternativa. Eu falei, tudo bem, vamos lá.
fazer o que precisa, né? E, em momento nenhum, eu fiquei desesperado, pensei que ia morrer, que não ia, né? Então, assim, não quer dizer que a gente tem que desmistificar uma coisa, né? Deus tem propósito em cada um. Então, às vezes, a gente teve na igreja o André, que faleceu, a gente teve o irmão Aguinaldo, e outros irmãos que conhecemos faleceram de Covid, não suportaram, alguns nem foram entubados. E não quer dizer que esses irmãos foram derrotados, né? E aqueles que sobreviveram foram maiores. São propósitos que Deus tem na sua soberania, né? Mas certamente nós confiamos em Deus, naquilo que Ele vai fazer, que vai ser o melhor naquele momento para cada um. Então, essa diferença, né, da questão se a gente está com Jesus ou não estamos com Jesus. Nós passamos por essas situações não confiando na gente, mas confiando em Deus, que Deus tem o melhor. Aquilo que nos cabe fazer, nós vamos fazer. Mais alguém? Quer compartilhar aí? Então, diante do silêncio dos irmãos, vou dar o prosseguimento. E aí, o Blade até tocou num ponto da maturidade, eu vou fazer uma outra pergunta, né? E aí já a resposta, basicamente, acho que nós todos já sabem, é como que seria uma vida cristã, né? Sem adversidade, por exemplo. Como é que vocês acham que seria? Porque tem muito a ver também com a maturidade, né? Ela vai dizer a lição, né? Que a gente sabe que as adversidades elas vão ter origens distintas, né? Diferentes. Pode ser a adversidade fruto de nossas ações, fruto do inimigo, do próprio Deus querendo nos ensinar algo. E aí, como é que seria se não houvesse adversidade para vocês? Como é que vocês acham que a gente seria? Nós seríamos, na verdade, nós cristãos. Acho que a gente não ia exercitar muito a nossa confiança em Deus, né? Porque nos momentos assim que está tudo bem, né? Que não tá muitos problemas vindo, a gente até às vezes a gente esquece um pouco, né? De Deus. Tem aquele negócio que sempre falam, né? Na hora que aperta, a gente lembra de Deus. Uhum. Então, acho que assim, a gente não exercitaria essa confiança, né? O que deve ser algo que, tanto nos momentos bons quanto ruins, a gente deve exercitar, né? Mas geralmente a nossa tendência como ser humano, né, é não fazer nesses momentos de calmaria. Mais alguém? Acho que seria menor ainda o nosso relacionamento com Deus, né? Eu acho que esses momentos de adversidade, eles nos permitem viver experiências com Deus, então acho que isso diminuiria também. E como o pastor falou, né, a questão do propósito, a gente só consegue focar essa questão do propósito de Deus, né, que tudo que a gente vive há um propósito, quando a gente chega a um certo nível de maturidade, né? E acho que não não tendo adversidade, né? Eu acho que isso dificulta a nossa maturidade, a gente chegar a algum nível, né, de maturidade. Show. Mais alguém? Ok, é isso aí. Concordo com tudo que vocês falaram, né? E a nosso nível de maturidade seria realmente, acho que, bem menor e acho que a gente seríamos filhos mimados, talvez, né? E acho que não é isso que Cristo espera de nós, né? E é justamente isso que a gente precisa entender, né, nesse momento de adversidade, né? Esse intuito, né? As adversidades vêm para nos fazer crescer. Eu sei que é fácil estar aqui falando, é bem verdade, mas na prática é que a gente vai ser provado, mas se a gente já sabendo, né, algo antes, já nos ajuda, né, a gente enfrentar lá na frente, né, porque a gente já está tendo um preparo, né, nesse sentido. E aí eu vou ler o texto básico, né, da lição, que é 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16, né, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso exterior se desgaste, nosso ser interior
se renova dia a dia. Pelo contrário, mesmo que nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso na glória, acima de toda comparação, à medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Mais para frente eu vou falar nesse sentido da visão, né? E aí também teve uma devocional que o pastor falou, que ele citou Hebreus, né? Em texto clássico, de olhar para a carreira, né? Estar fixo, né? Eu vou falar isso mais para frente. Mas para não dar spoiler até lá, né? Mas é esse sentido, né? Que o nosso exterior, ele vai se desgastando, é verdade, né? É um corpo físico, a gente sente. Mas a questão é que a gente está aqui não é simplesmente exteriormente, a gente está aqui também no sentido interior, espiritual, né? Então, o nosso espírito, a gente vai se renovando, né? O Espírito Santo está cada vez aqui nós crescendo mais e mais, falando no nosso interior, e a nossa relação com Deus vai crescendo, né? E, falando em relação com Deus, isso vai ser um fator crucial nesse momento. Por quê? Porque para a gente entender essas coisas, quando a gente está distante, se torna muito mais difícil. As adversidades, quando a gente não tem assim um relacionamento, quando a gente está num relacionamento meio mais ou menos com Deus, parece que tudo piora, e é verdade, tudo piora. Mas quando a gente está com Cristo, né, quando a gente tem aquele relacionamento diário, em comunhão, né, em comunhão com Cristo, a nossa adversidade ela passa a ser leve e momentânea, como Paulo diz ali. E isso é verdade. Isso, na prática, é verdade, porque já houve momentos da minha vida que eu já tive adversidade, mas eu falei, tipo assim, quer saber? Não tô nem aí. Deus está no controle, e é isso. E curiosamente, né? Curiosamente, eram os momentos que eu estava ali mais com Cristo, né? Eu estava aquela comunhão com Cristo. Então, esse senso, a nossa mente de perceber que esses momentos eles vão ter um propósito na nossa vida, quando a gente está com Cristo, é bastante claro. É um texto que achei legal, né? Salmos, que eu vou ler. Se alguém quiser comentar algo, pode comentar enquanto eu estou abrindo aqui. Salmo 119, no versículo 71, eu já estou dando indagamento no outro ponto que a lição vai trazer, que ela vai dizer que foi bom, Davi vai dizer que foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha só, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, foi bom que eu tivesse passado pela adversidade, por tudo isso, para que eu aprendesse os teus decretos. Que legal, né? Davi tá falando isso e afirmando que foi bom passar por isso, né? Parece igual Tiago quando fala lá, né? Que fiquem contentes quando vocês passarem por umas adversidades, né? Parece um negócio de louco, mas não é nesse sentido que disso tudo que aconteceu, o mais importante, o mais valioso, foi o que ele tirou disso com a sua relação com Deus, né? E é isso que o tópico 3 da lição vai dizer, que a adversidade, ela é pedagógica. A adversidade, ela vai te ensinar, a adversidade, ela vai te instruir e ela vai te ir moldando, né? Fala aí, pastor. Uma coisa que você falou aí está certíssima, e uma coisa que me veio à mente aqui é quando a gente olha assim, por contexto que a gente vive como igreja, a gente fala de uma realidade no Brasil, não só pensando só a Igreja Batista do Rio Grande, mas as igrejas, e eu vejo, às vezes, um discurso muito contrário à questão da diversidade. As pessoas, muitas vezes, pregam o evangelho, não só falam do evangelho, mas, principalmente na mídia, a gente vê isso, né? Pô, eu vejo o pessoal na mídia se apresenta de uma forma como se, caramba, fosse tudo maravilhoso, né? Esses caras não passam um problema, esses caras não passam uma aflição, não tem problema familiar, não tem problema com filho, as fotografias, né? Aquilo que passa parece ser perfeito. E a gente vê isso muitas vezes em muitas falas, de como se o evangelho não fosse passar por dificuldades, a gente não fosse enfrentar a luta, né?
já é só vitória, você pode, você vai conquistar, você tem direito. Essa semana mesmo eu vi uma mulher na televisão falando que eu vim aqui e eu determinei a Deus para me curar desse problema aqui. Eu falei, caraca, é um negócio, Deus já virou alguém que a gente bota ele na parede e diz, faz isso para mim. E isso me assusta muito, porque esse evangelho facilitador tem se espalhado muito, né? Até porque você trazer um discurso, se você vir para Cristo, os problemas vão aumentar, porque o que Paulo diz isso, né? Você vai ter mais luta, mais dificuldade, mais problemas. Mas é um diferencial que Cristo está com a gente. Então, isso não atrai as pessoas. O marketing diz que isso é ruim, né? Você tem que apresentar um negócio que, aí você olha assim, parece até novela, né? Que mostra lá, parece que é tudo bom. Cara, as pessoas vivem tudo errado e é tudo mil maravilha, mas fora da realidade, né? Então, tem gente que acha que o crente não pode passar por tribulação, não pode ter tristeza, não pode ter perdas, né? Isso é uma grande mentira, porque o evangelho, a palavra não ensina assim. A gente vai passar. Claro que a vida da gente não é um deserto, mas nós vamos passar por desertos em várias situações da nossa vida. Mas não é um lugar de morada, é um lugar de passagem, né? E esse evangelho é que tem que ser pregado. Não o evangelho do sofrimento, nada disso, mas o real, né, da realidade. Isso hoje me assusta muito, porque eu vejo cada coisa assim, caramba. Será que eu estou errado, né? Estou vivendo um negócio errado, mas eu olho para a Bíblia, acho que não. É uma observação mesmo. Mais alguém quer falar? Eu acho que isso aí é muito, muito claro, a gente cresce mesmo na diversidade, né? Eu fiquei imaginando assim, poxa, se todo o período, né, a gente tem uma longa jornada de estudos, né, geral na nossa vida, a gente passa toda essa jornada sem ter prova, né? Tipo, a gente não tem prova nenhuma, é só você assistir às aulas, você vai passando automaticamente, você nunca tem que fazer prova, não tem que ser esforçado. Então, tipo, acho que muito provavelmente, acho que um grande percentual das pessoas não ia aprender a lição, né? Você não tem que parar para estudar para fazer uma prova. Até muito se questiona, né? Porque não é exatamente uma prova que vai determinar se você aprendeu ou não, né? Mas de algum jeito ela te força a estudar, né? Então, é, eu acho que até uma coisa que o pastor muito fala, né? Que Deus ele utiliza a vida para ensinar a gente, né? E se a gente não aprende a lição, a gente vai ter que repetir a lição e até aprender, né? Então, eu acho que isso é necessário, faz parte, né? Se a gente não passar por prova, né? O ser humano ele é meio condicionado nisso, né? De meio que aprende na prensa ali, né? Enfim, né? Então acho que faz parte um pouco da nossa natureza, né? Acho que a gente é um pouco falho assim de, sei lá, eu acho que de acho que às vezes buscar mais a Deus no momento da dificuldade, quando a gente devia buscar em todo o tempo, né? Acho que nem todo mundo é assim, né? Mas uma grande maioria das pessoas tem essa tendência, né, a ter uma busca mais forte a Deus quando está no aperto, na dificuldade, enfim. Mas acho que isso também é uma coisa que vai também, acho que esse próprio sentido de você buscar mais a Deus na adversidade vai mudando ao longo do tempo, né? Acho que quanto mais você vai entendendo, né, Deus, acho que isso vai se tornando uma forma mais natural, né, você buscar Deus independente da situação, né, então acho que isso daí também tende a mudar, mas é extremamente necessário, né, as adversidades para a gente crescer, né. Mais alguém? Eu acho que um pouco do que cada um falou, né? Acho que eu também cheguei a tocar nesse ponto sobre a diversidade também ela vai nos levar a conhecer um pouco mais de Deus, né? À medida que a gente vai passando por determinadas situações, a gente vai conhecendo melhor a Deus, né? Assim, o seu caráter, quem ele é, a forma assim como ele age.
né? A gente vê muito isso, como alguns deram um exemplo, né, de adversidade, pessoas que passaram por adversidade na Bíblia, e foi até o que eu te falei ontem também, né, de Jó, a gente pensou logo em Jó, ele mesmo faz essa declaração, né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, né? E mesmo a gente vê lá que no início do capítulo, Deus, ele fala sobre Jó, né, que ele era justo, ele era íntegro, e Jó, ele conhecia, assim, um pouco, né, de Deus, mas com essa experiência que ele teve, ele pôde conhecer algo que de Deus ele ainda não tinha provado, né? Então, isso é uma das coisas que a diversidade traz para a gente também, né? Um conhecimento, um pouco mais de conhecimento sobre o caráter de Deus, sobre quem ele é, né? E isso a gente na hora a gente não consegue perceber isso, né? Mas depois a gente, conforme a gente vai ali, né, caminhando com ele, aprendendo, passando por aquela diversidade com ele, né, a gente consegue, como a Bíblia fala, né, não é só conhecer, né, aceitei Jesus, estou na igreja, agora isso é conhecer. Agora a gente precisa prosseguir em conhecer. E esse prosseguir em conhecer envolve a diversidade, né, como foi falado, é inevitável e faz de fato parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida. Amém. A adversidade, ela tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança em sua palavra, como foi falado, né, sobre Jó citando, né? Agora eu te conhecia só por ouvir, agora meus olhos te veem. Ou seja, aquela adversidade para Jó, ela revelou uma intensidade de tal forma de uma comunhão com dele que aumentou, né? Estou usando o exemplo aí que vocês trouxeram de Jó, né? E o nível da confiança da palavra dele certamente aumentou, né? E conosco é exatamente igual, né? Na palavra de Deus, a gente encontra toda a provisão, né, que precisamos para atravessar os dias da adversidade, né? Deus ela em cumprir as suas promessas na vida de seus filhos amados. Ele permanece em seu trono conduzindo a nossa história. Ou seja, como o pastor falou no início, Deus é soberano. Ele é o dono da história. O Covid está aí. Deus ele sabe de todas as coisas. Ele não, por um momento, deixou de assumir o mundo e ter o poder em suas mãos. Nunca. Ele conduz, ele sabe e ele zela pelos seus filhos amados, né? Então ele está vendo ele vê a nossa aflição, vê a nossa diversidade, mas ele vai falar que ele deixou, né, a sua palavra. A gente tem um livro hoje aqui, a gente tem a Bíblia e a gente encontra tudo ali na Bíblia para passar a nossa diversidade, tudo que a gente quiser aprender, entender, está na Bíblia. A gente já sabe. E esse é o melhor, né? Ele fala no final da lição, ele vai falar que se, por exemplo, se está desesperado, então lê o final da história, porque nós, seres humanos, somos ansiosos, né? A gente é a geração imediatista, que é tudo para já, então lê o final, lê Apocalipse. Porque você vai dizer que Jesus venceu. Pronto, acabou. Se Jesus venceu, a gente é vencedor, porque em 1 João 5 vai falar que quem é o vencedor? Os filhos de Deus. E a nossa vitória é a nossa fé. Então, nós, filhos de Deus, somos vencedores em Cristo. Já somos vencedores. E é por isso que Paulo vai falar que é leve e momentâneo. E isso não vai se comparar com a glória que há de ser revelada, né? Ele vai até falar que vai aumentar o peso na glória, né? E é isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que trazer para a gente, né? É isso que a gente tem que trabalhar dia após dia para entender que a diversidade ela está aqui para nos fazer crescer e amadurecer ainda mais, né? E ele diz que mais importante que sair das situações de diversidade, né, encontrar um meio de acabar com elas, é aprender, né, o que ela está trazendo para nossa vida, né? E aqui ele vai dizer os pontos, né, que a gente aprende na diversidade, né? O primeiro ponto é que nós somos pó. A Covid está aí. Paulo Gustavo, um ator esplêndido, tem bastante dinheiro, morreu. Não adiantou. O status dele não fez diferença na vida. Ó, Lázaro, um homem de Deus íntegro, acredito eu, não conhecia, mas cantava ali suas músicas, morreu também da Covid. Entre outros, que eram conhecidos aí na mídia, morreram. A vida é um sopro, gente. Basta aqui, ó. Eu lembro de 2016, eu gosto muito de futebol, todo mundo sabe. E num dia eu estava dormindo, no dia seguinte eu acordei que a notícia de que o avião da Chape tinha caído. Mas como assim? O jogador vive disso.
Dia após dia, eles viajam, estão aí, um avião caiu, quem ia imaginar disso? Deus, ele está aí. Deus já sabia, essa é a questão, Deus já sabia. E é isso que a gente tem que entender. Nós não somos nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. É esse senso que a diversidade traz, né? Nós somos pó. E aí alguém falou aqui, né, sobre a dependência, né? Algo relacionado a disso. Tem uma música que eu gosto muito, né? Que é Aquieta Minha Alma, né? Vai falar que depender é como viver perigosamente. E é de fato, depender de Deus é viver perigosamente. Mas depender de Deus é a melhor saída. E é satisfatório, é tão bom saber que a gente depende de Deus, que não é de qualquer pessoa, não é ser humano, é de Deus que a gente está falando, né? E o segundo ponto que a diversidade vai nos mostrar é que na diversidade aprendemos que o mal é uma realidade, né? Como o pastor falou, trouxe aqui o exemplo, né? Às vezes passa aí o evangelho de tá tudo bem, entra para a igreja, não vai acontecer nada, sua vida vai continuar. Do contrário, Deus, ele já mostrou na sua palavra que a gente teria aflições. Isso foi algo claro, já está mostrando para a gente. Então não há nada de surpresa, né? Deus, ele deixa os spoilers mesmo, ele deixa bem claro para a gente aí que a gente vai sofrer. Mas é que para a gente ter de bom ânimo, né? E a diversidade também, ela vai é, nos atentar, né? Nos deixar mais vigilantes, porque ela vai trazer três coisas que jamais vão mudar. E o mundo não vai deixar de ser mundo, a carne não vai deixar de ser carne, e o diabo não vai deixar de ser diabo, né? Eu lembro da lição que eu trouxe, né? Que é Consciência de uma Grande Obra, que a gente está estudando no livro de Neemias, e que a lição trouxe que o inimigo ele é persistente. De fato, o inimigo é persistente, né? Quem dera se ele só, cara, não consegui, que pena, acabou aí, não vou tentar mais. Pelo contrário, ele vai tentar. Ele está ao nosso derredor, que a palavra de Deus vai dizer, né? Mas a gente tem Deus, né? E é esse senso de vigilância, de saber que o inimigo está aí, o mundo está aí. Então as coisas elas acontecem. A gente não está aqui por ocasião ou no mundo da lua. Não, a gente sabe o que acontece, a gente sabe o que está acontecendo. Há todo um contexto também espiritual em tudo que está acontecendo nisso. Por último, né, ele vai trazer que na adversidade a gente aprende a confiar mais em Deus, né? Eu trouxe aquele provérbio lá, né, que diz que é um provérbio anônimo, né? Eu vou ler para quem não viu aquela foto que eu postei no grupo dos jovens. Somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. E aí, quem já tomou chá sabe, né? Você botar água quente, você pode tentar lá. Se você botar o sachê sem nada, até então não vai acontecer nada ali, você não vai saber, você pode até sentir o cheiro, mas de fato o gosto ali vai ficar por alto para você. Mas a partir do momento que a água quente entra no copo, há uma transformação, né? Até sai um líquido, uma coloração diferente, né? Há algo diferente ali acontecendo, umas substâncias químicas, aí o Brady sabe melhor, umas reações começam a acontecer e muda aquele estado da água, aquela situação muda naquele momento, né? E é justamente isso que ele vai dizer, né? É isso que significa as adversidades. São uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. A adversidade é uma necessidade que tem o poder de revelar quem nós somos de fato. Quando agimos dentro da normalidade, né, mostramos quem queremos ser. Mas quando reagimos diante das adversidades, nós mostramos quem nós somos de verdade. Ou seja, na adversidade que nós mostramos quem nós somos. É na diversidade que a gente vai mostrar quem de fato é o Gabriel naquela situação, né? Que é o momento que a gente não espera, né? É o momento que a gente não está preparado, né? A diversidade acontece isso, né? A gente não espera tentador, para acontecer isso aqui, vou esperar esse momento. Não, acontece, a gente não está, né, esperando por isso. Mas a gente está preparado a partir do momento que a gente tem uma comunhão com Cristo. Isso eu tenho certeza. Que a gente vai ter essa confiança em Cristo. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Algum ponto? Compartilhar? Eu estou indo para o último tópico, para a gente fechar aqui. Que o último tópico ela vai dizer que a adversidade ela nos faz crescer. E o texto clássico, né, lá de Tiago, que eu vou abrir para a gente ler. Tiago 1, né, do 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações,
sabendo que a provação da fé que vocês têm, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha, a diversidade vai nos fazer crescer. Tiago aqui ele vai dizer que ela vai produzir, além da perseverança, é um caráter íntegro nosso com Cristo, né? E aquela clássica pergunta de retiro, né? O que é integridade para vocês, né? E aí, de fato, a integridade, crescer aquele senso de temor com Cristo, né? Aquele senso de amor, parece que ainda aumenta mais diante da diversidade, ou que precisa aumentar ainda mais diante da diversidade, né? E é esse sentimento, esse senso de crescer, que eu quero trazer a atenção sobre o olhar, né? Que é manter os nossos olhos fixos, firmes, naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. Por quê? Porque se a gente olhar só para o agora e o momento que a gente está, a gente vai sucumbir. Se a gente só olhar para o caos que a Covid, né, não tem como falar, traz, a gente vai ficar com medo. Por exemplo, se o pastor, que sofreu tudo aí, se ele agora só olhar para a Covid, ele não vai voltar mais a pregar. Isso é certo. E isso acontecendo com muitos irmãos na igreja. E se olhar só para o momento disso, né, não estou julgando os motivos que levam ele a pensar nisso, mas se ele olhar apenas para isso, para as circunstâncias temporais, ele vai abrir mão de Deus. E de uma hora ou outra ele vai abrir mão da comunhão com os irmãos, e isso vai distanciando ele de Cristo, né? E é justamente um dos grandes prejuízos desse tempo, é essa atenção exagerada que a lição vai trazer, que a gente tem por aqui agora, né? A gente quer tudo aqui, mas a gente não é daqui. Acho que muitas das vezes que falta a gente é esse senso de estrangeiro que a gente tem, né? Que a gente está aqui de passagem, com uma missão, com um propósito. Nosso habitat natural não é aqui, é no reino celeste com Cristo, né? É na eternidade com Cristo. Lá é o nosso lugar. Então a gente só está esperando o momento de Deus para ir para aquele lugar. Enquanto isso, a gente vai vivendo a nossa vida aqui com os propósitos de Cristo, fazendo a nossa missão, né? E eu trouxe até daquele lição que eu disse, né? Consciência de uma grande obra de Neemias. Lá também vai dizer sobre o foco, né? Eu até trouxe um exemplo não muito legal, né? Tive uma conversa muito legal com a minha madre, né? Depois daquele exemplo clássico que eu disse que eu não estava focado quando assistia futebol e estava na presença dela. Mas é isso, exatamente. O nosso foco tem que estar em Cristo, né? E aquele texto clássico de Hebreus, né? Mas a gente tem uma carreira a correr. A gente vai chegar num lugar, né? A gente vai chegar lá no lugar, né? A gente tem que chegar num lugar. O nosso alvo é Cristo. E é esse foco, né? E essa devocional diária, né? O pastor trouxe lá o exemplo do arado, que os caras olhavam para um foco, né? Porque senão ele vai desviar e ia ficar uma linha torta. E exatamente, o nosso foco tem que estar em Cristo. Porque o foco é em Cristo, a gente não olha para as diversidades, não vai se distrair, né? Ou chamar a nossa atenção de tal forma que a gente perca aquilo que a gente mais teme no dia a dia, aquilo que a gente mais tenta buscar, que é nossa fé, aumentar a nossa comunhão com Cristo. E é por isso que a gente tem que estar focado sempre em Cristo, né? E para fechar, a última coisa que eu tenho para falar é que Paulo ele não olha para as diversidades, pelas adversidades como um fim, né? E aí a gente vê o quão Paulo era maduro nessa situação, né? E as adversidades para Paulo, ela vai servir como um instrumento de Deus, né? Vai servir como oportunidade, né? Ele vai dizer que na prisão Paulo estava adorando enquanto estava lá, ó, sofrendo, mano. Era uma oportunidade ali que ele estava tendo de adorar e ministrar. E eu acredito, sim, se a gente parar por um momento para pensar, naquele momento, né, o Paulo lá sofrendo, o cara pensando em uma oportunidade para Cristo. Cara, eu não duvido que pessoas foram alcançadas só com a atitude de Paulo. Porque, pô, como é que vamos supor que o ateu não é possível que o cara seja tão firme ao ponto de estar morrendo e não abrir mão. Realmente existe um Deus, realmente existe ali alguém que está sustentando Paulo, aquela briga que ele está defendendo, né? Não é por acaso, né? Cristo realmente estava ali naquele momento com Paulo.
E ele usou aquele momento como artifício de um momento de pregação do ministério dele, do chamado dele missionário para aquela situação. Então, é que hoje a gente possa entender que as adversidades vão vir, se você não está passando, sinto lhe informar que não exatamente agora, mas daqui a pouco, cedo ou mais tarde, você vai enfrentar a adversidade, nós vamos enfrentar, mas que há um propósito na adversidade, nada é por acaso, e que nós vamos crescer e vamos passar, porque foi falado aqui, né? Não há nada que a gente não possa suportar. Então, se você está passando por algo, você é capaz de suportar sim. Mas como? Eu não tenho a resposta, mas eu sei que a Bíblia tem. Então, ore, busque, se debruce ainda mais. Eu sei que a gente vai conseguir ainda mais crescer em Cristo, florescer ainda mais. Amém? Se vocês quiserem completar, eu encerrei por aqui. Era isso que eu tinha para trazer. Está aberto aí, se a gente quiser compartilhar alguma coisa. Ô, Gabriel, Sim. não completando, mas somando tudo que você falou, a conclusão que você já disse aí, porque assim, por isso que a Bíblia diz que a gente é louco, né? Ela fala sobre a loucura do evangelho. A pessoa que não tem o Espírito de Deus não vai entender isso. Depois, os caras são malucos. Porque, assim, isso é fé, né? A única coisa que vai impulsionar a gente a viver isso tudo é fé. E fé é uma coisa que a gente não coloca na mão, a gente não, né? Não é alguma coisa que a gente compra em algum lugar. Fé é uma coisa que a gente precisa exercitar. Então, essa é a grande diferença, né? É o exercício da fé. Até a lição, acho que dá um exemplo lá em Atos, capítulo 27, da viagem que Paulo faz, né? Quando, na verdade, estão levando ele para a prisão, para Roma, e naquela viagem ele sofre um monte de coisa. No final, o navio ainda vai afundar, e ele diz para os caras, pô, pode ficar tranquilo, que Deus já falou que o navio vai afundar. Imagina, você está lá, no meio da tempestade, do vento, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer, tá bom? Assim, é fé, né? É acreditar. E nós estamos exatamente numa embarcação, né? Às vezes o mar está mais complicado, às vezes está menos. E é fé, né? Em algumas situações o barco quebra, mas Deus vai levar a gente, como ele levou Paulo e todos aqueles homens, que Deus tinha dito, ó, ninguém vai morrer, até a, a beira lá da praia. Então, é exercício de fé. Ah, como é que a gente faz isso, pastor? É fé, tem que crer, tem que exercitar isso, né? Que isso vem, claro, isso vai trazer maturidade, como já foi falado aí, as adversidades vão fazer a gente crescer, né? Foi assim com Paulo, foi assim com Moisés, né? Moisés era uma pessoa, depois se tornou outra, Josué, todo mundo passa por esse processo, mas todo mundo passa por adversidade para chegar na estatura de Cristo ali, né? Na medida que ele quer. Isso a gente tem que olhar para isso. Excelente aí, parabéns. Mais alguém quer somar? Então, já fechando, eu vou partir para os pedidos, né? Para a gente fazer, para a gente terminar, já sou meio-dia. O primeiro aqui, até o pastor. Pastor, qual é o seu primeiro pedido? Está mutado. Igreja, vou voltar. é. Blade. Queria voltar a pedir lá pelo pastor Mauro Bueno, que a gente continuasse orando por ele. Dani, se quiser escrever ou falar. Família. Bianca. Agradecer. Débora. Como tá indo? Vida com Deus. Amém. Então, vou estar orando para a gente encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te dou pelo dia, te agradeço porque até que o Senhor tenha nos ajudado e sustentado, Deus. Te agradeço porque tu falaste ao nosso coração ainda mais, ó Deus, nesse momento, ó Deus. Tu continua a fortalecer, ó Deus, nossa fé, nos ensina ainda mais de fé, Senhor.
diante de todas as circunstâncias, diante das adversidades, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter uma comunhão maior com Cristo, contigo, Senhor. A ter, Deus, uma vida diária, Deus, de entrega, Deus, verdadeira, Deus, momento onde a gente, de fato, Deus, separe aquele tempo de qualidade com Cristo, Senhor. Quero te pedir, Deus, que tu seja cada pedido aqui, Deus, seja com a nossa igreja, Deus, seja, Deus, com a vida de cada um, Deus, individual, espiritual, Senhor, os agradecimentos, Senhor, a vida do pastor Mauro Bueno, Senhor. Que o Senhor abarque de todos esses pedidos, ó Deus, e que tu faças o teu querer, Deus. Porque a tua vontade é boa e agradável para todos nós, Deus. Ainda que a gente pense que nossa vontade pode só ser boa, mas tu, ó Deus, já pensaste lá na frente, Deus. Tu já tens o controle de todas as coisas, pois tu és onisciente, Deus. E tu sabes, ó Deus, de tudo, ó Pai. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, que tu continue sendo, ó Deus, com essa juventude, continue, ó Deus, ajudando-nos, ó Deus, a estar aqui, ó Deus, crescendo mais, aprendendo mais, ó Deus. E que o Senhor também seja com o culto de logo mais, nos ajude a estar lá na tua casa, Deus. Nos ajude, ó Deus, se porventura estamos em casa, Deus, a de fato parar, ó Deus, para ouvir a tua palavra, pois cremos, sabemos que tu tens, ó Deus, ainda a falar hoje, Deus. Ainda, Deus, tu tens, ó Deus, a ministrar o nosso coração e estamos dispostos, de coração aberto, para te ouvir, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. A gratidão é o nosso desejo hoje, ó Deus, sair daqui, Deus, sabendo que tu, ó Deus, permanece conosco diante de todas as situações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, é isso aí, tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, gente. Tamo galera. junto. Valeu, tchau. Fica com Tchau. Deus. Tchau. Tchau.